Sabe onde fica a terceira carta? Sabe onde fica a terceira carta, meu irmão? A terceira carta de João. Estou vendo aqui muitos irmãos não trazem mais a Bíblia para a igreja. Estão perdendo o costume de trazer a Bíblia, hein? E eu gostaria muito que vocês andassem com a Bíblia Sagrada. Eu sou do tempo que os crentes andavam com a Bíblia. Levavam para a igreja as suas Bíblias. E orassem com as Bíblias levantadas. Terceira carta de João, no capítulo 1. Na verdade, essa carta só tem um capítulo, né? João escreveu muitas epístolas, o apóstolo João. Eu quero ler o versículo 2, para a gente comentar um pouco aqui, esse desejo do apóstolo ao seu grande amigo, chamado Gaio, um presbítero, um grande presbítero, elogiado pela igreja, elogiado pelos irmãos. Os apóstolos costumavam empossar presbíteros, colocar presbíteros para que eram superintendentes, que seriam os pastores de hoje, né? Na verdade, o cargo maior na Bíblia, tirando o apostolado, né, são os presbíteros, porque realmente era um cargo imposto. Era um supervisor, um superintendente, um responsável pelas igrejas, ou um bispo. Esse era o presbítero, o presbítero e amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Como é bom a gente demonstrar o amor. Não basta só amar, né? É preciso demonstrar. Não adianta só amar e não externar. É o marido que sai 5 horas da manhã nesse frio, né? Luta pela sua família, pelos seus filhos. Isso é amor. Isso é muito importante. Isso é um amor demonstrado. Mas também é bom externar e falar, né? Aliás, essa intimidade emocional, espiritual, deve ter em todos nós, todos os cristãos. É triste as relações, principalmente familiar, onde a gente não pode dizer para o outro eu te amo, né? Não tem essa liberdade. Às vezes as dissensões, as crises, as fases ruins nos casamentos, nos relacionamentos, não tem essa liberdade de olhar no olho e dizer eu te amo. Não tenha vergonha de dizer eu te amo. Não tenha vergonha de dizer para um irmão, para uma irmã, ou para sua esposa, ou para o seu marido, dizer eu te amo. Isso é muito importante. Isso é música para os ouvidos. Sim ou não? Sim, né? O apóstolo aqui chama eu achava lindo o irmão. Tinha um amigo meu, sempre ele virava no banco assim, estava sentado no banco, ele virava para a gente e falava, ele sentia tanta presença de Deus, de Jesus no coração dele, que ele virava para a gente e falava, eu te amo, viu? Eu te amo. E era verdadeiro. E não adianta nada também a gente dizer eu te amo só de palavras, né? Porque o amor é uma demonstração. A gente demonstra o respeito e a consideração pela outra pessoa, pelo ser humano.
E aqui o apóstolo João, apóstolo de Jesus, andava com o Senhor, demonstrando ao seu amigo e seu irmão em Cristo: eu te amo. Porque isso aqui é uma declaração de alguém que sabe realmente quem é em Cristo. O que significa um irmão em Cristo? O que significa uma outra pessoa que faz parte do corpo do Senhor? Nosso relacionamento não deve ser jamais apenas de irmãos de igreja. Aí a pessoa vem, vira as costas, vai embora, não dá nem um tchau. É um relacionamento muito, muito vazio, muito distante. Que o Senhor venha, pelo amor de Jesus, aquecer os nossos corações, para que o amor seja forte. Você sabe que é um mandamento, é uma profecia do próprio Jesus, que Jesus foi profeta também, profeta, sacerdote e rei. E Jesus profetizou que o amor haveria de se esfriar, e ele seria essa peça mais forte do cristianismo, que haveria de se esfriar no fim dos tempos, de se esfriar. As pessoas ficariam robotizadas, perderiam a sua humanidade, não sentiria mais o coração e a alma fervendo de amor por alguém, de amor por um pecador, de amor por um sofredor, nos relacionamentos, na família. Então isso aí é profecia de Jesus, que essa profecia não se cumpra em nós. Porque se nós perdermos a essência principal de Deus, que é o amor, não vai sobrar mais nada. A principal essência do cristianismo e do Espírito Santo no coração de alguém é o amor. E é o amor demonstrado, vivido, pronunciado e falado. Meu irmão, se você tem dificuldade de pronunciar e se declarar a alguém, liberte-se em nome de Jesus pela oração. O amor supera o ódio, porque por causa do amor a gente consegue perdoar alguém. A Bíblia diz: o amor de Deus está derramado em vossos corações. Por que eu digo isso? Porque foi assim com o Senhor. O Senhor estava na cruz, quando Ele disse: olha, eu jamais vou condenar esse povo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então nós precisamos verdadeiramente de Jesus para nós amarmos, porque sem Jesus a gente não é nada. Não está escrito em São João capítulo 15? Sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos amar, nós não somos nada sem Jesus. Nós precisamos dele todo dia, meu irmão. Por isso que Jesus disse, quando ele ora a oração do Pai Nosso, ensina para nós, Jesus fala: o pão nosso de cada dia esteja entre nós todos os dias, nos dai hoje, esteja entre nós todos os momentos. O alimento de Deus esteja entre nós todos os momentos. Não é arroz e feijão e carne, não, e salada. Isso aí é Jesus que nós precisamos. É Jesus que nós precisamos. Nós precisamos do alimento de Deus para nós vivermos numa relação tão amável e próxima de Jesus, que nós podemos amar e podemos perdoar alguém também. Deus nos capacita para isso. Isso não deve ser uma teoria ou um discurso qualquer, meu irmão. Deixa eu ler esse versículo aqui, ó. Olha o que ele deseja para o seu amado irmão. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. E que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. E o que eu quero falar com vocês hoje à noite, nesse texto, baseado nesse texto, sobre algumas coisas para que nós tenhamos uma vida saudável com Deus, né? O desejo dele é que, assim como a alma dele ia bem,
assim como ele vivia uma vida saudável para com Deus, ele também pudesse viver uma vida saudável na sua carne, no seu corpo, em todos os sentidos da sua vida, uma vida saudável, expurgando e expelindo tudo aquilo que poderia macular, que poderia inflamar a sua relação com Deus e a sua relação com os outros e consigo mesmo também. Uma vida saudável é o que nós precisamos, e isso aqui é a palavra de Deus, que vem para os nossos corações hoje à noite, para que nós possamos aprender de Deus, onde nós precisamos melhorar, onde a palavra de Deus pode encaixar e tocar os nossos corações, para a gente ser transformado por ela. Amém? Amém ou não? Glória a Deus. Então, eu amo ler o apóstolo João, as suas epístolas, porque não tem um outro apóstolo que fale tanto do amor de Jesus como o apóstolo João. E foi por esse amor que Jesus se entregou na cruz, no Calvário, por nós. Às vezes você diz, eu não tenho capacidade, e não tem mesmo, mas você precisa orar. Quando a gente não tem capacidade, Deus nos capacita com aquilo que nós precisamos. Você crê nessa palavra, meu irmão? Deus nos capacita, Deus te capacita para você amar, para você poder ver a transformação na vida de alguém através da sua própria vida, porque a sua vida é uma vida saudável. Que o Senhor venha fazer conosco, com aqueles que estão caminhando conosco, jovens saudáveis, homens saudáveis, mulheres saudáveis, sem mente doentia, sem ideias perniciosas, sem olhares altivos, sem pensamentos e propósitos enganosos no seu coração. Nós precisamos saber porque nós fomos criados. Nós somos criados para Deus. Nós não fomos criados para ser instrumento de Satanás. Nós não fomos criados para viver debaixo do poder e da lei do pecado e da morte. Nós fomos criados para ser instrumentos de Deus. Nós somos criados para ser filhos. Muitas vezes nos tornamos rebeldes, desobedientes, indiferentes à palavra de Deus, mas nós fomos criados para ser filhos de Deus. O pecado que corrompeu tudo, e o pecado está dentro de cada um de nós. Interessante aquele texto, quando Davi mata o Golias, né? Ele deu uma pedrada na testa, mas precisava cortar a cabeça. Interessante. O Golias caiu, mas por que ele pegou a espada e foi lá e teve que cortar a cabeça do Golias? Isso quer dizer, o pecado está perdoado, está vencido na cruz, mas Jesus vai consumar a sua extinção na sua glória, e na sua vinda e na eternidade. Completamente, porque o pecado ainda nos assola. Os apetites infames, os olhares infames. Por isso que a Bíblia diz que amai os vossos inimigos. Olha que coisa difícil de fazer. Quem acha que é fácil amar o inimigo aqui? A palavra de Deus não diz, amai os vossos inimigos? Quem já leu isso na Bíblia? Amém? Sabe por quê? Porque quando você ama o inimigo, você venceu o pecado, e você se parece com Deus. Como que eu me pareço com Deus? Quando eu consigo amar o inimigo. O amor de Deus está derramado no meu coração. Quando eu consigo não ter ódio, e não ter sentimento de vingança. O amor de Deus está derramado no meu coração e no seu coração. Você venceu o pecado. Porque naturalmente nós queremos ir lá e arrancar a cabeça dele. Nós queremos ir lá e na goela, como diz alguns. Na ignorância do pecado e da vingança e do ódio.
Mas o Senhor nos ensinou. E nós vemos aqui o apóstolo falando sobre esse amor de Deus derramado em nossos corações por Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que nós possamos ter uma vida saudável diante de Deus, nós precisamos ter pensamentos saudáveis. O apóstolo fala aqui. Precisamos ter pensamentos saudáveis. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos trate. De tal forma que quando nós nos convertemos a Deus, nós nos convertemos de verdade. Nos convertemos de corpo e alma e mente. Porque o diabo toma a mente de muitas pessoas. Onde que é a sede, onde que é o laboratório que Satanás trabalha para realizar todas as mazelas do mundo, todas as traições, todas as separações, toda a pornografia, toda a maldade do mundo, todo o ódio, toda a guerra, toda a dissensão. Onde que é a sede, onde que é a usina de Satanás? Se não é na mente do homem, se não é nos seus pensamentos. Se os seus pensamentos não forem dominados pelo Espírito Santo, será dominado pelo espírito das trevas. E a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento, cegou os pensamentos dos descrentes, para não crerem, para não aceitarem a Deus, achar que amar a Deus e amar o próximo é uma coisa impossível. E isso está distante, por quê? Porque não tem uma vida espiritual. Quando não temos uma vida espiritual, quando não nascemos de novo, somos só frequentadores de igreja, isso não acontece com a gente. A gente acha que pode acontecer com o outro. Ah, fulano tem o dom, ciclano tem o dom. Não, isso tem que acontecer com você e comigo também. Nós precisamos ter pensamentos saudáveis. O diabo pode até, como um passarinho, voar sobre a sua cabeça, mas ele não pode fazer ninho na sua cabeça. Ele não pode executar pensamentos profanos, ideias malignas, projetos infames, de trevas, de maldade na sua mente. Nós precisamos pensar com os pensamentos de Deus. A Bíblia diz para nós encher o coração da palavra. Se nós estamos com o coração cheio da palavra, nós vamos pensar conforme a palavra. Você pensa o que você vive, o meio em que você vive, a forma em que você vive, é o jeito que você pensa. Deixa eu ler aqui com vocês, Lucas capítulo 11, versículo 34. Cuidado com os seus olhos, meus irmãos, porque os olhos é a candeia do corpo, é a luz do nosso corpo, é como se fosse o imã da nossa vida. Tudo que nós olhamos, nós podemos atrair, ou de bem ou de mal. E Jesus fala isso. Não é apenas o farol que nos guia nos dá a oportunidade de guiar por um caminho reto. Por isso ele diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Deixa eu ler aqui Lucas capítulo 11, versículo 34. Diz assim, ó: os olhos é a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Seus olhos, os meus olhos, os nossos olhos. Por que Deus colocou esses olhos na gente? Para nós ter a oportunidade, Deus nos dá o livre-arbítrio de olhar para aquilo que a gente quiser. Que o Senhor converta não apenas o coração, não apenas a mente, mas converta os olhos também. O olhar do engano, o olhar da malícia, o olhar da maldade, que alimenta a vontade do nosso arqui-inimigo, que é Satanás. Por que o primeiro casal trouxe essa mazela para a raça humana? Começou com os olhos e viu que era bom.
porque aquilo alimentava algo dentro de si. E os olhos de Eva foram maus. Naquele momento em que ela olhava para aquele fruto, que Deus disse não. Aquilo era uma prova de fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à sua palavra, aquilo que Deus havia falado. No entanto, a Eva olhou e viu que era bom para se comer. Comeu e ainda deu para o marido. Olha que catástrofe que foi criada e formada ali, no primeiro casal, porque os olhos de Eva foram maus. Então, Jesus disse que os nossos olhos é a candeia do corpo. Que nosso corpo, a nossa vida pode ser uma bênção, se nós tivermos os nossos olhos convertidos ao Senhor. Você que clama por prosperidade e bênção, converta os seus olhos. Tenha um olhar de misericórdia, tenha um olhar de amor, tenha um olhar de bondade, um olhar de honra, de consideração. Como o apóstolo João olhava para os seus irmãos, a quem eu amo tanto. É Ele que expressa tudo que demonstra tudo que nós temos no mundo. E o Senhor nos coloca muitas vezes diante de muitas coisas para provar a nossa fé. Nós não podemos ser induzidos por Satanás, pela serpente, como o primeiro casal foi, porque olha a catástrofe que houve. Amém? Todo o teu corpo terá luz. Deixa eu ler Provérbios capítulo 4, versículo 20, o versículo 22. Como eu disse aqui, se o meu coração estiver cheio da palavra de Deus, por isso que eu falei da Bíblia Sagrada, eu não tenho tanta coisa com o papel em si, mas com a Bíblia, com a palavra no coração. Porque se nós não conseguimos trazê-la nem para a igreja, você acha que a gente pega nela na nossa casa? Eu sei que muitas pessoas, muitos crentes não sabem nem onde está a sua Bíblia. Nem sei onde está. Eu tive uma há muito tempo atrás, para sentar na sua mesa e permitir que as palavras de Deus encham o seu coração. Isso é coisa para o pastor, porque ele tem que pregar domingo à noite lá. Isso é coisa para o pastor, que tem que ler a Bíblia. Eu não. Irmãos, a responsabilidade minha de cristão diante de Deus e sua é a mesma coisa. Jesus não separou ninguém. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, né? Todos nós somos chamados por Deus para sermos ministros na sua obra, na sua casa. Onde eu falei o texto? Provérbios capítulo 4, versículo 13, não, versículo 20 ou 22. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são a vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Quer viver uma vida saudável diante de Deus? Ame as palavras de Deus. Tenha esse hábito. Quantos hábitos bons a gente precisa absorver? Quantos vícios ruins a gente precisa mandar embora, expulsar da nossa vida? Quantos parasitas que tem na nossa vida, sugando o nosso tempo, sugando o nosso humor. Parasitas, coisas que às vezes não significam nada. Se a gente tirar, só vai nos fazer bem. E agregar outras coisas para o nosso coração, para o nosso tempo, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. A gente absorve muita porcaria, que vai maculando a alma, que vai enfermando, e vai inflamando o coração, a mente, a alma. Precisamos realmente saber por que nós fomos criados. Fomos criados para viver para a glória de Deus, não para o nosso prazer. O primeiro casal pensou que eles foram criados para o prazer apenas,
Por isso que eles fizeram o que deram na telha. Mas eles foram criados para obedecer a palavra de Deus. E disse não. E eles fizeram o que eles queriam fazer. Por isso foram destruídos. Essa é a realidade, meus amados irmãos. Vamos mais. Eu quero ter uma vida saudável diante de Deus. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou apresentar os meus planos ao Senhor. Os meus planos devem ser apresentados a Deus. Por isso que eu li aqui para vocês hoje. Eu quero que você tenha saúde. Eu quero que você tenha paz. Eu quero que você prospere. Eu quero que vá bem a sua saúde, o seu corpo, a sua mente, a sua vida, assim como vai bem a sua alma. Porque tem muitas pessoas que têm um bom relacionamento com Deus, mas alguma coisa está errada no direcionamento da sua vida, e vive uma vida atribulada, ou vive enfermos, às vezes por causa de coisas erradas que faz, nem sempre por causa de uma fatalidade, mas por causa de coisas erradas. Não é verdade, meus irmãos? Então apresente a Deus seus planos, porque eu quero falar para vocês hoje o que Tiago falou para nós, no capítulo 4 aqui, ó, no versículo 13 ao versículo 15. O apóstolo Tiago disse que muitas pessoas batem no peito e falam: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tinha gente que criticava, eu já vi muitas pessoas criticar o jornal, né? O jornal de televisão, os âncoras do jornal nacional, por exemplo. Toda vez ele fala assim: boa noite e até amanhã. Ele não sabe se amanhã ele vai estar lá, né? E tinha gente que cobrava e falava assim: por que você não fala se Deus quiser? Por que eles não falam assim, se Deus quiser? Porque eles não estão nem aí para Deus. Mas o crente coloca os seus planos nas mãos de Deus, porque sabe que tudo é dele, tudo pertence a ele, e que o amanhã também pertence a ele. Achou, Geis? Capítulo 4, está com frio, né, Geis? Frio, né? Versículo 13: ouça agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Isso é uma forma de viver. Uma vida saudável é colocando os nossos planos e propósitos nas mãos de Deus e confiando que o Senhor é Deus para prover. Ou você nunca ouviu a leitura do Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus provê. Quando nós somos fiéis a Deus, nós confiamos nele. Deus provê as nossas coisas, os nossos negócios, os nossos propósitos. Confia no Senhor, faça a sua parte, lute, trabalhe, seja fiel e honesto com Deus, que o Senhor cuida das suas coisas. No entanto, não pense que os talentos é coisa nossa. Não pense que a capacidade, a habilidade de articulação, de ganhar dinheiro, de conquistar as coisas, é coisa sua. Mas é Deus que provê todas as coisas. É Deus quem capacita. É Deus quem dá os talentos. Amém, meus irmãos? Quer ter uma vida saudável diante de Deus? Confia no Senhor, como Salmo 37. Confia no Senhor e verdadeiramente serás alimentado. Não diga: eu faço, eu realizo, amanhã vou fazer tal coisa, o ano que vem vou fazer tal coisa. Eu fiquei muito triste. Esses dias atrás eu li um irmão fez aniversário. Achei estranho aquilo. E ele é crente há muito tempo. Ele não falou o nome de Deus em momento algum. Melissa até comentou lá.
Ele falou que é o universo que abençoou ele. O universo. Não sei se também ele prestou atenção nisso aí. Eu achei estranho aquilo lá. Parece que tem dificuldade de assumir a dependência de Deus. E a maioria das pessoas rebeldes tem dificuldade de assumir e ateus assumir a dependência de Deus. Irmão, se não for por Deus, a gente não consegue nem dar um respiro aqui. A nossa pressão se descontrola e a gente vai para o óleo, vai para o buraco. É isso, porque tudo pertence a Deus e tudo vem de Deus. A prosperidade vem de Deus, tudo vem de Deus. Se você fizer a sua parte e se você for fiel ao Senhor, o Senhor está com você e os seus projetos, os seus planos estão nas mãos de Deus. Confia no Senhor. Outra coisa importante aqui é o Salmo 1 e o versículo 1. Se eu quiser ter uma vida saudável com Deus e comigo mesmo e com as pessoas que vivem à minha volta, eu preciso absorver na minha vida o Salmo 1. Eu preciso criar para mim relacionamentos saudáveis. E se eu não criar esses relacionamentos saudáveis, nós podemos ser inseridos em grandes problemas. Podemos estar envolvidos em grandes problemas e Satanás preparar. Quantas pessoas que já não foi preso porque estava junto com alguém, né? Junto com alguém que não deveria estar. Aí vem a polícia e leva todo mundo. Ah, mas eu não tenho culpa, mas você estava junto. Uma vez o meu primo se safou da polícia, porque estava com a Bíblia, graças a Deus. Ele tremia que batia um joelho no outro. Da polícia, porque a polícia naquele tempo batia. E um frio como esse aqui. A polícia levava lá no horto, lá, ó. E mandava deitar de bruço. E metia a borracha. Podia estar frio do jeito que tivesse. E ele se safou. Estou com a Bíblia, eu sou crente, estou indo para a igreja. Mas ele estava junto com a turma, né? A Bíblia aqui, olha, a Bíblia salvou ele. Eu já vi a Bíblia salvar muita gente, viu? Salvou ele. Falei, então, eu vou acreditar em você. Então, some daqui e vai para a igreja. Aí que ele estava conversando com os amigos lá, né? Então, irmãos, os relacionamentos podem ser um problema mesmo. Tanto para nós, para os nossos filhos, para as pessoas. E é bíblico. Olha o que diz o Salmo 1. Aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. É uma pessoa que se acomoda, sabe? Se acomoda com os relacionamentos mundanos. E aí a gente não quer ser diferente, né? A gente quer ser igual. Então a gente sendo igual, a gente vai estar desagradando ao Senhor. E o Salmo 1 fala disso. Sobre os nossos relacionamentos. Em quem que a gente deve andar? Já viu aquele ditado que as pessoas falam assim? Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Né? Tem pessoas que têm apetite de andar com pessoas que não temem a Deus. Mas não é para evangelizar, não. É para fazer as mesmas coisas. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Está vendo? Relacionamentos saudáveis. Por isso é importante a igreja do Senhor, os irmãos em Cristo. É importante, nós temos amigos como Gaio, o presbítero amado do apóstolo João tinha, a quem amo, a criar relacionamento duradouro, de amor, de afetividade, porque nós sabemos quem somos em Cristo. Jesus foi traído, nós também seremos traídos, isso faz parte da vida. Mas nós podemos ser traídos por um, mas ser amados por outros. E podemos amar também a outros. Mas nós devemos criar relacionamento saudável
se nós quisermos ter uma vida saudável também. Outra coisa importante aqui que ele fala: eu quero que vá bem a sua saúde. Eu quero que a sua saúde seja assim como a saúde da sua alma. Irmãos, fé e saúde estão ligadas. Espiritualidade e vida do corpo está ligada diretamente. Porque nós pecamos como? Nós pecamos com o corpo. E a Bíblia diz: nós pecamos com o corpo. Nós pecamos comendo, fazendo coisas que podem ser saudáveis. Pecamos nos relacionamentos de infidelidade conjugal, relacionamento antes do casamento, tudo com o corpo. E isso pode trazer maldição. Uma pessoa que não sabe comer, não é verdade? Pode trazer uma maldição para o seu próprio corpo. E como que a gente vai aprendendo isso? A gente vai, eu mesmo preciso aprender muito ainda, mas estou procurando a cada dia melhorar nesse quesito principalmente, para não pecar contra Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o teu corpo é templo de Deus. Não atente contra o seu próprio corpo, aquilo que está te matando, que está te destruindo, porque nisso você está pecando. As pessoas pensam que é difícil pecar. Não é difícil não. A gente peca todos os dias. Quando você está comendo alguma coisa que está te destruindo, você está pecando. Tem gente que pensa que é só um vício em si, mas não é só os vícios em si. Esses vícios e drogas lícitas, mas são coisas que estão destruindo e matando o nosso corpo aos poucos. E depois a gente vai fazer campanha de oração para ser curado. Mas nós mesmos adquirimos coisas, doenças às vezes, que a gente poderia estar livre disso. Tem homens que não gostam de ir no médico. Fala: você precisa ir no médico. Não vou, eu não estou doente. Se descobrir uma doença previamente, é uma doença tratável. Mas tem pessoas que aquela teimosia não vai de jeito nenhum no médico. É claro, existe um equilíbrio nisso aí, né? Porque o médico não é Deus. Nós confiamos no médico dos médicos, mas o médico também foi constituído por Deus. Lucas era médico, o médico amado, e cuidava dos irmãos. Isso é palavra de Deus. Precisamos ser sensíveis com o nosso corpo, meus amados, para que nós tenhamos não apenas a saúde espiritual. O corpo vai morrer mesmo, vai acabar tudo. Não diga isso, porque você estará pecando. O corpo, templo de Deus. Deus age na sua vida através do seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Deus mora no seu corpo, no seu próprio templo. Então não destrua o templo de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que destruir o templo de Deus, olha como isso é forte, Deus o destruirá. Ame o seu corpo, trate bem o seu corpo, e se alimente bem, se possível. Minha esposa está me ajudando eu a alimentar, né? Alimentar bem, porque a gente, diante dos olhos, tantas coisas boas, a gente, às vezes, até comete algum pecado, né? Tantas coisas que enchem os olhos, a gente pode até pecar o pecado da glutonaria. Você acha que é difícil pecar o pecado da glutonaria? E você acha que o pecado da glutonaria é menor do que o adultério? É menor do que matar alguém? Do que a fornicação? Não é, não. Está na mesma categoria de obras da carne e pessoas destruindo o seu próprio corpo. É bolo, é café, é suco, aquele suco amarelo, né? É refrigerante amarelo xereta, uma garrafa.
Vai. É carne de segunda, mal assada, vai. Lá para baixo que se vira, né? Lá para baixo se vira. O importante é cair para dentro. Se vira lá para baixo. Eu estive pensando nisso aqui, lendo essa palavra e pensando nisso, né? Como a gente faz coisas erradas, né? Contra o nosso próprio corpo. A gente não é tão forte como parece. E tem gente que é ignorante. Você vai falar assim, tentar dar um alerta, né? A pessoa acha ruim. Um dia eu fui alertar alguém lá, falei, você vai cair daí, irmão. Ele achou ruim. Falei, você vai cair daí. Achou ruim. Não está conectado, não. Achou ruim comigo, porque eu falei, você vai cair. E a gente estava vendo um risco ali. Tem gente que acha ruim com o inspetor de segurança. Está cuidando dele, ó, põe o óculos aí, rapaz. Ei, põe o óculos, coisa nenhuma. Nunca aconteceu comigo. Né? É o templo de Deus, é o seu corpo, é o nosso corpo. Então cuide. Vamos ler Provérbios capítulo 3, versículo 7. Eu estou encerrando já. Avançamos um pouco hoje. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso é palavra de Deus, irmão, isso não é eu não que estou falando. Isso é o Espírito Santo. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Sabia que comer bem é barato. É barato. Caro é comer mal. Primeiro Coríntios 6,19. O que está escrito lá? Eu vou encerrar com essa palavra aqui. Eu ainda tenho mais um tópico ainda. Mas eu quero encerrar com essa palavra. 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 19. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Essa é a realidade pelo qual nós fomos criados. Não fomos criados para viver para nós mesmos. Nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus. E vamos ser devolvidos a Deus, para prestar contas a Deus de tudo o que fizermos por meio do corpo. Isso é palavra de Deus. Tudo que fizermos, que falarmos, que olhar, que pensar, que agir, por meio do corpo, nós haveremos de prestar conta a Deus de tudo o que fizermos por meio do corpo. Descanse em Deus, e você terá uma vida saudável diante do Senhor. Descanse sua alma, respire fundo, ouça música boa, música de qualidade, leia poesias, leia a palavra de Deus, leia bons livros, faça bons amigos, procure manter um relacionamento saudável, amigável e parceiro com a sua mulher, com seus filhos, porque é isso que vai trazer paz para a sua vida, vai trazer felicidade. Não é ganhar dinheiro, só traz frustração e estresse. Que na sua casa descanse a paz de Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos procurá-la. A paz de Deus, ela não vem através de um milagre, nós que a procuramos, nós que a buscamos. Procure a paz de Deus e siga. Nós a procuramos, porque nós a queremos para a nossa casa, mas é preciso os meios corretos de Deus para nós alcançarmos essa paz de Deus. E os meios corretos estão ditados na sua palavra para mim e para você. Fica de pé em nome de Jesus. Nós queremos orar, meus irmãos. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei. Cante, quero ouvir a voz dos irmãos cantando forte assim, vai, irmãos. Você vai entregar mesmo.
Você vai entregar suas vontades ao Senhor, as suas paixões. Mais uma vez, para fechar a semana, tudo entregarei, tudo deixarei. Sim, por Jesus, que é aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, meu irmão. Tudo deixa. Senhor meu Deus, nós entregamos, Senhor, o coração, Senhor, este culto nas Tuas mãos. Entrega, Senhor Jesus, as nossas vidas diante de Ti. Abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja, para que tenhamos saúde, para que tenhamos uma vida saudável, Senhor, uma vida de paz, feliz, que possamos aprender a descansar em Ti e confiar em Ti, confiar nas Tuas palavras, que possamos, Senhor, ter amigos verdadeiros, constituir e construir amizades verdadeiras e sólidas para as nossas vidas. Abençoa o nosso relacionamento conjugal, para que possamos olhar nos olhos, para que possamos nos comunicar em amor, em cumplicidade, em companheirismo, em afeto e carinho. Abençoa os nossos filhos, Senhor, para que sejam jovens saudáveis, crianças abençoadas, ó Deus, porque a Tua bênção está sobre nosso lar e sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Leva-nos na Sua paz, Senhor, leva-nos na Sua paz e abençoa esta semana do Teu povo, agora e sempre, em nome de Jesus. Todos digam amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com todos os irmãos para sempre. Todos digam amém. Deus te abençoe, amado. Vai com a bênção de Deus sobre a sua vida.